Transtorno alimentar. Um transtorno alimentar é como um valentão cruel que convence você de que há algo seriamente errado com seu corpo, mas esse valentão está dentro da sua cabeça. É como se seu cérebro desenvolvesse uma relação não saudável com a comida, semelhante ao que você teve com seu ex. Por exemplo, algumas pessoas com transtorno alimentar podem se convencer de que precisam ser extremamente magras, não importando quão magras já sejam, levando-as a restringir a ingestão de alimentos ou a seguir dietas extremamente severas, como comer apenas um ovo por dia. Por outro lado, outras podem passar por ciclos de compulsão alimentar, engolindo grandes quantidades de comida de uma só vez e depois se sentindo tão culpadas que tentam se livrar da comida forçando vômitos ou abusando de laxantes. É como ter um amigo festeiro que te incentiva a exagerar e depois se arrepende. Essa relação tóxica com a comida frequentemente tem raízes em problemas emocionais profundos, como ansiedade, trauma, depressão ou baixa autoestima. Também pode levar à anorexia, que é como um protesto contra si mesmo ao se recusar a comer, ou bulimia, que é o ciclo de comer e purgar. Somente nos Estados Unidos, mais de 14 milhões de pessoas sofrem com transtornos alimentares. Transtorno de ansiedade. A ansiedade é aquela sensação desconfortável, que mistura medo e preocupação, como um coquetel que faz seu estômago revirar e suas mãos suarem. É tão imprevisível quanto o clima de um dia de primavera. Com um transtorno de ansiedade, é como se você estivesse constantemente sendo perseguido por um enorme urso pardo com um machado. Seu coração parece querer pular para fora do peito, e suas palmas ficam tão suadas quanto se você estivesse segurando uma bexiga cheia de água. Além disso, seu estômago faz cambalhotas como um ginasta olímpico. Um pouco de ansiedade é útil, pois é a resposta natural do corpo ao perigo, ajudando a manter você alerta e a se motivar. Mas, quando a ansiedade começa a interferir na sua vida diária, pode ter cruzado a linha para um transtorno. Isso significa que você pode ter uma quantidade excessiva de ansiedade, fazendo seu cérebro girar como uma roda de hamster. Você pode estar tendo um ótimo dia, mas de repente sente um terror avassalador sem motivo aparente. Você ficará preso em preocupações com coisas que ainda não aconteceram, relembrando erros passados como um disco quebrado e duvidando de si mesmo. O transtorno de ansiedade afeta cerca de 301 milhões de pessoas no mundo, mas a boa notícia é que a ansiedade não precisa ser sua companheira para sempre. Terapia cognitiva, técnicas de relaxamento profundo e medicamentos podem ajudar você a levar uma vida plena, vibrante e feliz. Transtorno depressivo. Se você sofre de depressão, é como estar preso em um mundo totalmente preto e branco, sem nenhuma cor. Cada dia parece um terrível caso de segundas-feiras ruins. Mas a depressão não é apenas sentir-se triste ou ter um dia ruim. Durante um episódio depressivo, há um sentimento constante de vazio e tristeza, como se alguém tivesse sugado toda a alegria da sua vida. Você perde o interesse em tudo o que costumava amar, como pizza, sorvete, seu cachorro e até assistir aos vídeos no seu canal favorito do YouTube. Perder o interesse significa que você pode passar o dia todo dormindo ou não dormir nada, comendo tudo o que encontra ou não comendo por dias, e seu nível de energia seria semelhante ao de um bicho preguiça em um domingo preguiçoso. Esse transtorno afeta cerca de 280 milhões de pessoas no mundo, e muitos não percebem que têm depressão. Se você está constantemente se sentindo triste e cansado, procurar um terapeuta pode ajudar a trabalhar seus sentimentos e a aprender novas estratégias para lidar com a situação. Transtorno de estresse pós-traumático. 6 meses se passaram desde que você saiu do coma após o acidente de carro que resultou na morte de sua esposa e filhos. Após o que pareceu uma eternidade em leitos hospitalares e sessões de reabilitação que desafiariam até o Hulk, você finalmente pode ir para casa. No entanto, a simples ideia de entrar em um carro faz você tremer. É como se seu cérebro estivesse passando um festival interminável de filmes de terror, com pneus rangendo e vidros estilhaçados. Esquecer de entrar no carro já é difícil. Ouvir carros passando na estrada é como ter uma granada sobre sua cabeça. Isso é o que chamamos de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É como se seu cérebro estivesse constantemente repetindo o evento traumático. O TEPT não surge sem motivo. O transtorno aparece após um evento traumático significativo e inicia quando você encontra, ouve ou até mesmo sente algo relacionado ao evento. Isso pode causar suores,
medo, respiração rápida e até desmaios. Você pode estar calmo e, de repente, ser atacado por flashbacks e pesadelos que fazem você se sentir como o protagonista de um filme de terror. Transtorno bipolar. Se você já se divertiu em uma montanha-russa rápida, talvez entenda o que é ter transtorno bipolar, mas essa montanha-russa não é nada divertida. Ela faz você sentir que tem duas pessoas diferentes dentro do seu cérebro, literalmente. Existem duas fases. A primeira fase é a maníaca, que é a fase de extrema hiperatividade. Durante essa fase, você se sentiria como se tivesse ganhado na loteria e tomado um expresso duplo. Você estaria super feliz, cheio de energia e pronto para enfrentar qualquer desafio. Porém, quando você pensa que tudo está bem, a fase depressiva chega e te derruba como um caminhão de tijolos. De repente, você se torna como o Lula Molusco de Bob Esponja, mal-humorado, pessimista e achando que tudo é sem sentido. Essas mudanças de humor podem ocorrer rapidamente e sem aviso. Em alguns casos, agressividade e violência podem se somar. É como se seu cérebro estivesse jogando um jogo cruel de ping-pong com suas emoções. Pesquisas mostram que o transtorno bipolar está associado à genética, química cerebral e experiências de vida, afetando cerca de 40 milhões de pessoas no mundo. Não é uma doença que se pega como gripe, nem algo que você possa simplesmente superar. Esquizofrenia. Quando criança, você talvez tenha tido um amigo imaginário que parecia sempre estar lá, mas que ninguém mais podia ouvir, ver ou falar. À medida que cresceu, percebeu que o amigo imaginário era apenas um truque da sua mente. No entanto, para alguém com esquizofrenia, esse amigo imaginário pode parecer uma pessoa real. Isso significa que a pessoa pode ver, ouvir ou conversar com essa pessoa mesmo quando ninguém mais consegue. Além disso, pessoas com esquizofrenia têm delírios vívidos e podem criar uma realidade alternativa. Por exemplo, elas podem acreditar que são agentes secretos em uma missão para salvar o mundo. É como jogar um jogo de duas verdades e uma mentira, sem saber qual é a mentira. É como se a mente fosse um rádio que muda de estação constantemente. Um minuto você está sintonizado com a realidade, e no próximo minuto você está captando sinais de um universo diferente. Infelizmente, esse transtorno afeta cerca de 1 em cada 300 pessoas e não tem cura. No entanto, diagnósticos precoces, terapia, medicamentos antipsicóticos e técnicas de autocontrole podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Imagine que você está em um circo onde algo novo e empolgante acontece em todos os lugares que você olha. Gatos estão pulando no ar, palhaços estão fazendo malabares e tigres estão saltando através de aros em chamas. Seus olhos estão se movendo de uma coisa para outra, tentando absorver tudo, mas focar em apenas uma coisa é quase impossível. É assim que é ter TDAH, um circo selvagem de 3 anéis acontecendo no seu cérebro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu cérebro é como um mestre de cerimônias hiperativo, te fazendo saltar de um pensamento para outro sem deixar você respirar. Se você tem TDAH, frequentemente lutará com coisas como manter a atenção, se organizar e controlar seus impulsos. É como se seu interruptor mental estivesse sempre ligado e você não conseguisse desligá-lo, não importa o quanto tente. Seu cérebro estará constantemente bombardeado com possibilidades empolgantes que você quer explorar ao mesmo tempo, como uma criança em uma loja de doces com um orçamento infinito. Esse transtorno afeta entre 129 milhões e 366 milhões de crianças, adolescentes e adultos globalmente, e há tipos diferentes de TDAH. Se você tem TDAH desatento, terá dificuldade em se concentrar e completar tarefas, mesmo se quiser, sempre perdendo a concentração e com uma atenção extremamente curta. Há também o TDAH hiperativo impulsivo, que torna difícil ficar parado e controlar seus impulsos. Você não consegue ficar quieto e fala 1000 por hora, como um leiloeiro acelerado. E então há o TDAH combinado, que é o que acontece quando o TDAH desatento e o hiperativo impulsivo se encontram, resultando em um bebê muito energético e facilmente distraído, sem controle de volume. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. O TOC é como ter uma mãe rigorosa e exigente morando na sua cabeça, sempre te pressionando para limpar, verificar e organizar tudo.
Mas, ao invés de apenas revirar os olhos e ignorá-la, você se sente compelido a obedecer. Viver com toque muitas vezes significa ter pensamentos ou medos indesejados que simplesmente não desaparecem, como uma coceira mental que você não consegue coçar, não importa o quanto tente. Com o tempo, isso se desenvolve em compulsões, que são comportamentos repetitivos ou atos mentais que você sente que precisa realizar para reduzir a ansiedade ou evitar algo terrível. Por exemplo, você pode se preocupar excessivamente com germes e ficar doente. Então, para aliviar o medo, você lava as mãos repetidamente, limpa a casa várias vezes ao dia e usa tantos desinfetantes que poderia resolver a crise da camada de ozônio sozinho. Essa condição é bastante comum, afetando cerca de 79 milhões de pessoas em todo o mundo, mas as pessoas diagnosticadas com toque frequentemente são tratadas com terapia cognitivo-comportamental. Transtorno do espectro autista. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas e todos estão rindo de uma piada, mas você não consegue entender a piada nem o que estão falando. É como se você estivesse perdido em outro planeta. Esse é o dia a dia típico para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. Essa condição neurológica afeta a forma como as pessoas se comunicam, interagem e percebem o mundo. É como se seu cérebro estivesse rodando em um sistema operacional um pouco diferente do dos outros. Pode levar mais tempo para processar certas coisas ou você pode se fixar em detalhes que outras pessoas nem percebem. Se você está no espectro autista, pode ter dificuldades com interações sociais, manter contato visual ou até entender piadas simples. No entanto, por outro lado, você pode ter interesses intensos ou hobbies que concentra com precisão laser, ser altamente criativo ou ter uma memória fantástica para detalhes, como lembrar o que seu professor da segunda série usava na primeira segunda-feira de outubro. Mas o autismo não é uma condição de tamanho único. É chamado de espectro porque cada pessoa no espectro é diferente, com suas combinações únicas de características. Assim, enquanto algumas pessoas no espectro podem ser não verbais, outras podem ser altamente articuladas. Algumas podem ter habilidades excepcionais em matemática ou música, enquanto outras podem ter dificuldades com tarefas acadêmicas ou profissionais. O TEA afeta cerca de 1% da população global. Embora não haja um procedimento médico para reverter a condição, ela pode ser gerenciada através de terapia comportamental, intervenções educacionais e medicamentos para ajudar com a ansiedade, irritabilidade e hiperatividade que frequentemente acompanham o TEA. Transtorno do sono. De acordo com a Sociedade Mundial do Sono, cerca de 45% das pessoas globalmente sofrem de algum tipo de transtorno do sono. Um desses transtornos é a insônia, onde você simplesmente não consegue cair no sono, não importa o quão exausto esteja ou o quanto tente. É como se seu cérebro estivesse fazendo uma festa em casa e esqueceu de convidar seu corpo. Além da insônia, em que você passa mais tempo contando carneirinhos do que realmente dormindo, algumas pessoas lidam com a narcolepsia. Com essa condição, você não consegue parar de adormecer, mesmo se já tiver dormido profundamente durante a noite. Você pode cair no sono em qualquer lugar, dirigindo, cozinhando ou até mesmo durante uma entrevista de emprego. Isso pode ser um grande problema. Há também a apneia do sono, que é como ter um despertador embutido na sua garganta. Com a apneia do sono, sua respiração para por curtos períodos durante a noite, e se isso continuar, você começará a roncar mais alto do que um trem de carga, e pode ser fatal se não tratado, como apertar o botão de soneca várias vezes. Transtornos do sono podem até levar a comportamentos como sonambulismo, sonhar acordado ou comer enquanto dorme. É como ter uma vida secreta da qual você não se lembra pela manhã. Só não espere sonambulismo que te leve a situações constrangedoras, como invadir a geladeira do vizinho, completamente pelado. Paranoia. É normal sentir medo e desconfiança de pessoas às vezes, especialmente quando há uma razão válida para isso. Mas, para uma pessoa com paranoia, esse medo e desconfiança são amplificados por 10.000. Imagine que você está no trabalho e vê dois colegas conversando em um canto. Você provavelmente pensaria que estão discutindo assuntos pessoais, mas uma pessoa com paranoia acreditaria que eles estão tramando para que você seja demitido ou até mesmo morto. É como se seu cérebro se transformasse em um detetive suspeito que vê ameaças por toda parte, mesmo quando não há razão real para temer.
Com essa desconfiança irracional, você também pode ficar facilmente ofendido e defensivo, tornando-se muito hostil, argumentativo e agressivo. É basicamente um jogo de quantos maus hábitos você pode ter. Esse transtorno mental pode ser causado por genes, eventos traumáticos e situações de estresse extremo. Dislexia. Agora, imagine uma sala de aula onde as crianças estão aprendendo a ler e escrever. A maioria das crianças pega a leitura e a escrita após um tempo, mas uma criança com dislexia pode achar muito mais difícil até reconhecer as letras, quanto mais ler palavras. É como se seu cérebro estivesse em uma aventura de aprendizado diferente, que precisa de mais tempo e ajuda para encontrar a parte certa. A dislexia afeta a parte do cérebro que processa a linguagem, tornando mais difícil aprender a ler, escrever ou soletrar palavras e números que sempre parecem uma bagunça. Se uma pessoa com dislexia estivesse tentando fazer panquecas usando um livro de receitas, a receita diria adicione 2 colheres de açúcar, mas ela provavelmente veria adicione 2 colheres de sal. Escrever seus pensamentos ou copiar um texto pode ser muito lento, desafiador e cheio de erros de ortografia. No entanto, a dislexia não está relacionada à inteligência, porque pessoas com dislexia são tão inteligentes quanto qualquer outra pessoa, mas apenas aprendem de maneira diferente. Pessoas com dislexia usam ferramentas como programas fonéticos para ajudar a dividir palavras em sons, audiolivros e software de reconhecimento de fala. Estou coletando doações em forma de inscritos para financiar o próximo vídeo. Quer assistir mais explicações sem complicações? Há links na tela.